Oi, gente, bom dia! Olá, amigos, bom dia! Violência sem limite. Uma vendedora teve o rosto desfigurado por ácido. A substância foi jogada por 2 criminosos que ainda feriram a jovem a facão. Ela desconfia da participação do ex. No interior do estado, um homem foi morto a pedradas e depois de morto, teve a cabeça pisoteada. Ônibus é apedrejado. Um passageiro ficou com a mão ferida. O coletivo atacado faz a linha Laranjeiras a Chácara Parreiral, na Serra. Avós e neto morrem em acidente na BR-101 em Anchieta. A mãe da criança sofreu ferimentos graves. Na Grande Vitória, um idoso morreu atropelado por um ônibus. Ele voltava da casa da filha. E um motorista foi preso. Ele é suspeito de causar acidente na rodovia do Contorno. O teste do bafômetro deu positivo. O TN traz a história do seu Hélio. Ele ficou 60 dias internado tratando a Covid. E foi no hospital que ele descobriu o paradeiro da filha, que ele não via há anos. Fique atento! Vitória abre agendamento hoje para imunizar contra a Covid quem tem 25 anos ou mais. Você tá rindo à toa, né? Notícia boa para mim, para muita gente, pra gente começar a semana feliz, amigos. Fique com a gente volta rapidinho. Olha, gente, estamos de volta agora 11 horas e 43 minutos e a gente começa o TN1 dessa segunda-feira com essas imagens aí. Elas mostram o rosto de uma jovem completamente desfigurado. Ela foi atacada por 2 homens na serra quando voltava do trabalho. Eles jogaram ácido no rosto da jovem e ainda deram golpes de facão na vítima. Inacreditável. A repórter Suzy Faria está acompanhando esse caso terrível e vai trazer as informações para a gente agora. Suzy, bom dia para você. Bom dia, George. Bom dia, Bruna e amigos do TN. Começamos a semana falando novamente de violência contra a mulher. E esse é um exemplo claro do que aconteceu neste final de semana. Foi na sexta-feira no bairro Belvedere, quando esta jovem de 20 anos de idade chegava em casa. Um assalto. Segundo ela, foi isso que os ladrões gritaram. Para um assalto, ela estava numa videoconferência, uma chamada de vídeo, com o namorado dela, teve que desligar, desbloquear o telefone e entregar para eles. Mas não foi só isso que aconteceu. Esse assalto para lá de estranho envolveu um facão e ácido. Ácido que foi usado para colocar na boca da menina, que segundo ela, eles colocaram uma sacola na boca dela, para ela parar de gritar, e também jogado no rosto. Nós falamos com ela pelo telefone hoje pela manhã, porque essa menina está internada para tratar não apenas desses ferimentos, mas também de uma outra lesão que ela teve na perna por conta dessa situação. Vamos ouvir agora esse relato emocionante dessa jovem que teve ácido jogado no rosto. Estava chegando do trabalho e eu desci do ônibus e atrás de mim, bem longe, estava 2 rapazes. E eles vieram correndo e me pegaram por trás, me jogaram no chão, se ajoelharam em cima de mim, colocaram a arma na minha cabeça e pediram para me cooperar. Me balancei a cabeça que sim. Eles pegaram meu celular e minha bolsa. E logo em seguida ele enfiou um plástico com ácido na minha boca, um plástico preto. E começou a queimar. E eu comecei a cuspir o ácido e ele pegou um vidrinho e passou no meu rosto. E começou a queimar muito. Ele passou a mão no olho, o outro veio e passou alguma coisa no meu calcanhar. Aí foi nisso que cortou meu calcanhar. Aí eu fiquei sem um tendão de Aquiles. Eu não acho que isso seja um assalto, até porque eu não reagi. Eu suspeito que seja o meu ex, porque ele não aceita o nosso término, entendeu? É por isso que eu acho que sim, ele poderia ter mandado. Pois é, e vocês fiquem ligadinhos aqui no TN, que daqui a pouco nós vamos exibir a matéria completa com todas as informações sobre isso que aconteceu e qual a desconfiança que a família tem sobre esse caso. Para a família, isso passa longe de ter sido um assalto, porque convenhamos, né? Aonde vocês já ouviram falar de um assalto que a pessoa tenha usado ácido
para poder impedir a vítima de reagir. É bem complicado, né? Então daqui a pouco a gente vai mostrar a matéria completa, com todas as informações, com a opinião da família, com o que pensa a família. Até porque a polícia deve estar recebendo essa ocorrência hoje, sabe, Jorge e Bruna? Porque esse fato aconteceu na sexta-feira à noite, mas a família só foi registrar ontem. Isso porque estava todo mundo super preocupado com a vítima, em prestar socorro, em saber o que ia acontecer, com a relação às lesões que ela teve no rosto e também na perna, Jorge e Bruna. Mas, antes de devolver para vocês... pode falar, amigo. Então, a gente vai ver a reportagem completa daqui a pouco, mas eu sei que você tem alguns detalhes. O seguinte, você disse que essa jovem estava numa chamada de vídeo com um namorado. E ela também disse aqui, por telefone com a gente, que a gente viu, que ela suspeita desse namorado. Existe alguma ligação dessa chamada de vídeo? Ela estava passando a localização dela, né? Você chegou a conversar com a família, com quem você conversou? Existe essa informação de que ele estava monitorando ela para que esses dois, provavelmente, né, de acordo com ela, tenham jogado ácido na jovem? Olha só, Jorge, ela, na verdade, estava, porque eu não expliquei direitinho, estava numa chamada de vídeo com o atual namorado dela. Esse é ex. Eles namoraram por um tempo, já estavam separados, mas é aquela coisa, né? Uma pessoa que não aceita esse fim do relacionamento e porque quer se vingar de alguma maneira da pessoa com quem ele esteve. Ela, segundo informou, namorou com esse rapaz por cerca de um ano e meio. E estavam separados há 5 meses. E nesse período, ela conta que enquanto eles estavam juntos, não tinha um problema nenhum. Ele nunca nem levantou a voz para ela. Mas foram eles separarem, terminarem um relacionamento para que essas ameaças passassem a acontecer. Não apenas com relação à vítima, mas a um namorado da vítima também. Ele ameaçava os dois. E ele dizia que não iria fazer, iria contratar alguém para fazer. Então, essa é hoje a principal suspeita da família, exatamente por essas falas do ex-namorado dela, que ele não ia contratar ninguém, que ele não ia fazer, ele ia chamar alguém para fazer isso. Isso que levantou aí a dúvida, a suspeita da família com relação a esse rapaz, Jorge. É por isso que eles estão falando. E sim, quando ela estava na chamada de vídeo, que os dois homens, que segundo ela estavam longe, se aproximaram correndo, eles mandaram ela desligar imediatamente o celular e assim desbloquear. Agora, eles chegaram a levar algumas coisas dela, não levaram tudo, tanto que ela está com o celular lá, de posse do celular, conversando com a gente, gravou essa entrevista via telefone, porque ela está internada, hospitalizada, não quer que diga onde ela está, entendeu? Então, quer dizer, é uma suspeita que, segundo a família, tem fundamento diante dessa ameaça que foi feita tanto a ela quanto ao namorado dela, Jorge. Suzy, apesar das evidências, a Polícia Civil, a princípio, está tratando o caso como registro de lesão corporal. O recipiente que esses criminosos, esse líquido que eles jogaram suspeitos, vai ser apreendido para ter uma análise da perícia da Polícia Civil para saber, de fato, que líquido foi esse que eles jogaram na menina. Mas, a princípio, Suzy, o caso foi registrado como lesão corporal e isso até preocupa a gente, né? Será que depois pode mudar para ser tratado também como feminicídio? Como é que fica essa questão? Pode sim, porque num primeiro momento, ao ser ouvidos no DPJ, a vítima não estava. Então o delegado, diante do relato, pode entender que aquilo teria sido uma questão de menor infração aí, uma coisa leve. Mas assim que eles virem como ficou a menina e quais as lesões que ela teve diante disso, e aí quando eles souberem, que a família em momento nenhum no BU eles falam, mas na hora que eles comentarem, darem detalhes das ameaças que ela vinha sofrendo, com certeza essa tipificação pode mudar de lesão corporal para tentativa de homicídio. Mas isso é uma questão aí de investigação e provavelmente esse caso vai ficar a cargo da DHPM para esmiuçar aí todos os detalhes que envolvem esse ataque que a jovem sofreu, que teria sido uma tentativa de simular um assalto para, na verdade, só prejudicar a jovem como ela foi prejudicada aí. Lesão no rosto, bolhas, segundo a família,
A cada momento que eles esperavam pelo socorro, mais bolhas surgiam no rosto dela e vocês podem ver que o rosto ficou realmente bem afetado. E cortaram aí um membro dela, né? Cortaram aí um tendão da perna dela. Então, creio que assalto nenhum, uma pessoa imobilizada no chão, sem oferecer resistência, vai ter esse nível de crueldade, não é verdade? O que é que vocês acham, George e Bruna? Com certeza, essa jovem provavelmente vai ficar com lesões, né, graves e com consequências. Cortou o tendão de Aquiles dela aí. Ô Suzy, você continua com a gente? A nossa reportagem sobre esse caso tão grave ficou pronta. A gente vai acompanhar juntos os detalhes agora. Essa jovem de 20 anos que vocês veem teve o rosto desfigurado por um ácido. Essa foto foi tirada logo após a agressão. E acreditem, quem fez isso quis que parecesse um assalto. O caso aconteceu na última sexta-feira, à noite, no bairro de Belvedere, na Serra, quando a jovem, que é vendedora, voltava do trabalho para casa. Ela teria que andar alguns metros a pé até chegar em casa. E foi no meio do caminho que isso aconteceu. A vítima contou que, como fazia todo final de tarde ao voltar para casa, ela andava por um caminho. Só que ao chegar aqui, ela avistou 2 rapazes que vieram correndo na direção dela. E assim que chegaram, anunciaram o assalto, jogaram ela no chão, colocaram o joelho em cima das costas dela e, para que ela não gritasse, colocaram uma sacola preta na boca da vítima. Agora, o interessante desse assalto muito estranho é que dentro dessa sacola tinha um ácido que começou a queimar a boca e depois foi jogado no rosto da vítima. E o pior, esse assalto mais do que estranho, com a vítima já dominada no chão, com os objetos que eles já queriam, eles ainda cortaram o tendão de Aquiles da vítima. E sabe o que é pior? Mais tarde ela descobriu que esse produto que foi colocado na boca e que ardia tanto era ácido. Ácido esse, olha, que ficou exatamente aqui, ó, nessas marcas no chão. Por telefone, a jovem que está internada conversou com a nossa equipe. Contou como foi abordada. Estava chegando do trabalho e eu desci do ônibus e atrás de mim, bem longe, estava 2 rapazies. E eles vieram correndo e me pegaram por trás, me jogaram no chão e se ajoelharam em cima de mim, colocaram a arma na minha cabeça e pediram para me cooperar. Me balancei a cabeça que sim. Eles pegaram o celular e minha bolsa. E logo em seguida, ele enfiou um plástico com ácido na minha boca, um plástico preto. Ela ainda disse que sentiu arder a boca e o rosto. E começou a queimar. E eu comecei a cuspir o ácido e ele pegou um vidrinho e passou no meu rosto. E começou a queimar muito, muito. No chão, ainda ficou uma quantidade razoável do produto. O frasco e a sacola que foram usados nela foram entregues pela família para a Polícia Militar. O caso aconteceu na sexta-feira à noite. Os supostos ladrões fugiram pelo pasto e no poste ainda teriam limpado o facão que usaram para agredir a jovem antes de fugir. Suposto porque, para a família, o crime foi premeditado por um ex-namorado da jovem. Eles teriam namorado por 1 ano e meio e há 5 meses teriam terminado. Essa suspeita é porque o ex ameaçou tanto a vida da jovem como a de um outro namorado dela. Tudo indicou, né, que foi um ex, porque a minha irmã não é de arrumar problema com ninguém, ela não é de ficar em bar, ela não é de sair de casa. Ela vai sai de casa 8h20, pega o ônibus aqui de 8h20 para ir pro serviço dela, chega na volta de 6 e pouco, 7 horas. Entendeu? Ela não é uma rotina, então a pessoa já sabia qual era a rotina dela. O ex falou com ela que não aceitava o fim da relação, né? E já falou que não, e com meu cunhado também, quando ele estava cortando o cabelo dele, falou que ele tinha coragem de fazer uma coisa com a vida dele, imagine com a dela. A queixa, pelo que houve, só foi dada ontem e agora a Polícia Civil vai passar a investigar. Justo o que a família espera. Justiça. E eu espero justiça de coração, porque existe a justiça da terra, mas a de Deus é melhor ainda, porque minha irmã não merecia isso, não merecia. Ela, todos os amigos da gente está revoltado, porque
foi um descaso, entende? Uma covardia que fizeram com ela. Já a jovem segue internada e fazendo cirurgias. O rosto dela, o cirurgião plástico falou que conforme for cicatrizando, vai voltando ao normal. E o pé, ela operou ontem. Então, aí a gente vai saber do médico ainda, entendeu? E eu só que tô mais ficando com ela no hospital. Então, fui com ela, no primeiro dia fiquei com ela. Aí, ela tá até melhor agora, ela tá conseguindo comer alguma coisa, porque queimou muito a boca dela. Olha, definitivamente, Suzy, apesar da polícia ter colocado como lesão corporal, um assalto não acontece dessa forma. A vítima, né, isso é muito incomum. Mais incomum ainda é cortar o tendão de Aquiles, né, que é essa parte aqui que dá sustentação ao corpo. Se você corta o tendão de Aquiles, você não consegue andar. Então a pergunta que eu te faço, Suzy, é a seguinte: como essa jovem conseguiu sair daquele lugar e pedir socorro, já que ela estava com um tendão de Aquiles cortado? Georgia, ela relatou para a gente nesse áudio que nós gravamos aí no hospital que ela ficou desesperada. Ela não conseguia enxergar porque tinha medo de abrir os olhos e o ácido ardia muito no rosto dela. E quando ela tentou se levantar, não conseguiu. Ela gritou muito e não teve ajuda de ninguém. Mesmo assim, ela relata que não sabe como ela conseguiu ter forças, foi pulando até a casa da mãe dela, que não é muito perto dali, para quem está com esse tipo de ferimento. E ela começou a gritar na rua, de repente uma vizinha se dispôs a saber o que estava acontecendo, porque a rua ali era um pouquinho escura, e quando viu que ela estava muito ensanguentada por conta do tendão, o rosto todo queimado, ela ajudou, chamou correndo ali a mãe dela, que já ficou desesperada. A irmã me conta que dentro da casa tinha muito sangue que ela perdeu. Eles esperaram um tempo aí pelo socorro, como não veio. Eles tomaram a iniciativa de ir, mas ela falou exatamente, ela foi pulando, se arrastando até em casa para poder pedir socorro. Enquanto isso, eles limpavam o facão que eles teriam usado em um poste, como a gente mostrou que tem um poste lá sujo de sangue, e fugiam pelo pasto. Inclusive, um morador falou que essas duas pessoas não deveriam conhecer o bairro, porque eles fugiram em direção a uma área não muito comum aí, usada para fuga. Enfim, essa menina teve muita dificuldade e ela estava desesperada. E mais desesperada ainda ficava a família, que com o passar das horas e vendo aquela situação, dizem que a cada momento tinha mais bolhas no rosto dela. Agora, George, Bruno e amigos do TN, a sorte dessa menina, de acordo com o que ela própria relatou para a gente, é que o ácido não atingiu o olho, porque senão a chance dela vir a não enxergar, de ficar cega, era bem grande, né? Seria bem grande. Mas o que ela já sofreu, agora você tem toda a razão. Uma lesão corporal nesse nível aí, de atrocidade, de crueldade, é um tanto estranho, né? Acho que não caberia, mas vamos ver a partir do momento que a DHPM investigar se eles trocam de lesão corporal para tentativa de homicídio. George, Bruna? No lugar daquele, no lugar ermo daquele, você cortar o tendão de Aquiles de alguém é porque você quer que essa pessoa não consiga sair do lugar, com certeza. Ô Suzy, obrigado pelas informações, a gente espera que a polícia realmente investigue o caso. Vamos voltar com você, pode falar, o que foi? É só uma coisa bem rápida, você falou aí dessas duas situações, eu me lembrei de uma coisa que a irmã dela me disse, que a pessoa que fez isso com a jovem, a vendedora de 20 anos de idade, afetou duas situações muito específicas nela. Primeiro, o rosto, porque ela era vaidosa, gostava dela, gostava do rosto, gostava da beleza que ela tinha. Então a pessoa quis acabar com toda essa jovialidade. E o segundo, não queria mais que ela fosse para lugar nenhum quando cortou o tendão de Aquiles. Seria assim uma forma simbólica de dizer que ela ficaria feia, ninguém ia mais querer ela para o resto da vida e que ela também não ia poder ir a lugar nenhum mais, nem se divertir, nem trabalhar. Foi isso que a irmã dela me relatou quando viu, né, fez essa avaliação da irmã, que teve 2 pontos cruciais atingidos, o rosto e as pernas. George. Até quando, né? Fica essa pergunta. Suzy, obrigado. Daqui a pouquinho a gente volta com você.
Gente, vamos seguir com um casal de idosos e o neto deles morreram em um grave acidente de trânsito no sul do estado. A batida aconteceu na rodovia ES-060 em Anchieta e foi entre dois carros de passeio. Chovia no momento do acidente e um dos veículos teria rodado na pista, causando a colisão. O casal, Fábio de Oliveira e Celeste de Oliveira, e o neto, Gael, de 4 aninhos, estavam no Corolla e ficaram presos às ferragens. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local. A mãe da criança, de 39 anos, era quem dirigiu o veículo e foi socorrida em estado grave para um hospital aqui de Vitória, assim como o motorista do outro carro, que também foi envolvido aí nesse acidente. Meu Deus, que tristeza, né? Muito triste, uma tragédia. Muita força aí para essa família, gente. Olha, tristeza também em Vila Velha, um senhor de 60 anos morreu ao se envolver num acidente. Foi no bairro Aribiri. Ele foi atingido por um ônibus e perdeu a vida na hora. Ele voltava da casa da filha. Nas imagens, o registro do acidente fatal. A colisão entre uma moto e um ônibus aconteceu em Aribiri, Vila Velha. No vídeo, um motorista registrou momentos depois do acidente. Os moradores já estavam em volta da vítima. Ele relata que não conseguiu ver de onde o motociclista surgiu, só ouviu o barulho da batida. Amor, eu parei porque eu tava passando a hora, entendeu? Aí eu parei que eu não vi nem de onde que ele saiu. Ele saiu, do nada, bateu no ônibus e caiu aqui. O acidente aconteceu aqui nessa rua, por volta de 9h30 da noite de sábado. A vítima, Edmundo Rodrigues da Silva, de 60 anos, morreu aqui mesmo no local. De acordo com a polícia, o motociclista não tinha carteira e a moto estava com a documentação vencida desde 2011. O condutor do ônibus chegou a fazer o teste do bafômetro, que deu negativo. A família do seu Edmundo conversou com a nossa equipe, mas não quis gravar entrevista. Segundo eles, o idoso estava retornando da casa da filha. Ele era vendedor de porta em porta, muito trabalhador. Disseram ainda que o avô amava os netos. Seu Edmundo deixou 5 filhos. A empresa responsável pelo ônibus diz que o motorista tentou desviar da moto, mas não foi possível evitar o acidente. Havia 2 passageiros no momento, mas ninguém ficou ferido. E olha, um susto na Serra. Pedras foram atiradas contra um ônibus no bairro Chácara Parreiral. O passageiro registrou como ficou o coletivo, logo depois que o motorista conseguiu parar o veículo. Olha só o condutor e o passageiro estavam no ônibus. Apesar do susto, o passageiro teve um ferimento na mão. Pois é, ninguém sabe ou viu quem teria atirado aí as pedras contra esse coletivo. As vítimas registraram um caso na delegacia. Vamos acompanhar. Nas imagens, os estilhaços de vidro. Após o ataque ao ônibus com 2 pedras, o passageiro registrou tudo. Os vidros da janela e da porta estão por todo lado. A ação deixou a mão do passageiro sangrando. Júlio tinha acabado de deixar o filho na casa da ex-esposa e pegou o Transcol. No caminho de volta, tomou esse susto. Era quase 10 horas da noite quando o ônibus que faz a linha Laranjeiras a Chácara Parreiral subiu por essa rua e foi atingido pelas 2 pedras. No ônibus estavam um motorista e um passageiro, que chegou a deitar no chão porque ele estava com medo que fossem tiros. A gente foi surpreendido com 2 estrondos muito rápidos. Tá! Então esse barulho que deu, o motorista parou na hora e perguntou, foi tiro? Foi tiro? E eu já estava deitado no chão, porque tinha vidro no chão. Olhei para não vi se tinha perfuração do outro lado, que eu estava do lado do motorista, e as pedradas foram do lado da porta. O ônibus parou alguns metros à frente de onde ele foi atingido, mas eles não conseguiram identificar se tinha alguém ali por perto. Foram 2 pedras seguidas. O ser humano tem 2 mãos, eu não sei se uma pessoa consegue tacar 2 pedras com a mesma mão, acertar a porta e a janela. Foram alturas diferentes por causa da projeção do corte do vidro. É um vidro temperado. Está aqui todo no chão, tem o adesivo da porta. Se pegasse no rosto de uma criança ou até de uma pessoa do meu tamanho, onde só seria uma situação até de risco à vida, poderia ter acontecido um homicídio, tá entendendo? Tudo por negligência. Se o motorista estivesse parado aqui e nós tivéssemos tido a visão que tinha uma pessoa tirando pedra, era capaz de, no final, eu ser a pessoa acusada de fazer algo mal com alguém, porque na hora, o meu mecanismo foi de autodefesa. Segundo Júlio, o motorista entrou em contato com a empresa de ônibus para informar o ocorrido.
mas só acreditou depois que o passageiro confirmou a situação. E ele falou, o passageiro está aqui. E aí depois o motorista falou comigo, o meu fiscal estava perguntando se eu não abandonei alguém no ponto atrás. Não tem ponto atrás, mesmo se tivesse ponto lá atrás, a pessoa não conseguiria correr atrás do ônibus para chegar aqui e vou dar uma pedrada. Então foi uma insensibilidade, uma situação que chegou ao ponto do passageiro, eu desci, né? Filmei a porta, filmei a janela, filmei onde é que eu estava e tive que falar com o fiscal, aí foi só aí que o tom da conversa mudou. O motorista e o passageiro foram para o DPJ da Serra e registraram um boletim de ocorrência. A Polícia Civil disse que a Delegacia Especializada em Crimes no Transporte Público vai investigar o caso. 12:07, vamos de notícia boa, porque a Serra vai ganhar um centro de referência de atendimento à mulher vítima de violência sexual. Bom, hein, Kessia Neto tem as informações pra gente. Kessia, bom dia pra você. Bom dia, Bruna. Bom dia, George. Bom dia a você, amigo do TN. Pois é, nós estamos aqui no município da Serra, onde foi lançado na manhã desta segunda-feira este Centro Municipal de Referência para atender mulheres vítimas de violência sexual. Ao meu lado está o prefeito da Serra, o Sérgio Vidigal, que vai explicar um pouquinho deste e outros projetos paralelos a este aqui no município. Prefeito, boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Explica um pouquinho pra gente como que vai funcionar este novo projeto aqui na Serra. Boa tarde, Kézia, boa tarde a você, Bruna, boa tarde também a George, tudo aqui que estou assistindo pela TV Tribuna. O município da Serra, é bom lembrar que essa semana se completa 15 anos da Lei Maria da Penha, está divulgando uma série de ações, dentre elas o Centro de Referência e Atenção à Mulher Vítima de Violência Sexual. Isso será instalado dentro do nosso Hospital Materno Infantil, que nós estamos agora retomando para o município, e começa a funcionar no mês de outubro. E, dentre as nossas ações, uma delas será feito esse Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual, que será um espaço totalmente diferente, humanizado para atender a essas mulheres. Juntamente com isso, nós também divulgamos hoje 12 ações importantes do município relacionado a políticas públicas para a mulher. Dentre eles, o nosso Centro de Referência e Atenção à Mulher, de uma forma geral. Temos algumas ações importantes, como a garantia do aluguel social às mulheres vítimas de violência, garantir investimento para qualificação e capacitação das mulheres, inserindo no mercado de trabalho, do empreendedorismo, entre ações importantes que o município está divulgando neste momento, sempre preocupado não somente em proteger a mulher vítima da violência, mas fazer que a mulher não precisa submeter a uma situação constrangedora como essa, sendo empoderada e tendo a liberdade e a independência de tocar sua própria vida e cuidar dos seus filhos. Prefeito, gostaria que o senhor explicasse para quem está em casa como que essas mulheres serão encaminhadas a este projeto, este novo projeto. Mediante este encaminhamento, como que será feito este atendimento? Como que será feito este acompanhamento? Olha bem, em relação ao Centro de Referência de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência Sexual, normalmente isso quando ocorre sempre no pronto-socorro geral. Esse Hospital Materno Infantil ele terá uma estrutura específica para atender essas mulheres, com uma equipe multidisciplinar, que não somente fará o atendimento imediato, mas também fará todo o acompanhamento a essa mulher. Nós sabemos muito bem que no Brasil, infelizmente, a grande maioria de quem é vítima de violência sexual normalmente são meninos com menos de 14 anos de idade, e nós teremos estrutura, já que o nosso Hospital Materno Infantil, para que possa realmente cuidar dessas mulheres e fazer o seu acompanhamento. Mas é bom lembrar que a nossa ação vai além disso. Nós estamos trazendo aqui um centro de atendimento e referência de atenção à mulher. Isso é extremamente importante. Isso vai ser implementado aqui no centro da Serra, no antigo pronto-socorro da Serra, e a gente vai ter a oportunidade de oferecer vários serviços, a essa mulher, para que ela realmente, como eu disse anteriormente, não se procure somente o poder público para reclamar da violência, ser vítima de violência, mas que ela possa ter a garantia de ter uma estrutura de atendimento que possa ser reinserida no mercado de trabalho, lembrando que a estatística mostra que a grande maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres jovens, são mulheres negras ou pardas, que passam 54%, e também a grande parte são mulheres que são ex-esposas, são divorciadas, separadas. Então isso vai permitir
que o município possa realmente dar essa proteção, essa atenção e o que é mais importante, que ele possa libertar a mulher de uma situação tão constrangedora como essa, que às vezes é obrigada a ficar sendo vítima de uma violência para poder manter seus filhos e também se sustentar. Muito obrigada, prefeito. Nós conversamos com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal, que explicou um pouquinho para a gente sobre o novo Centro de Referência Municipal de Atendimento à Mulher Vítima de Violência aqui na região serrana. Bruna, George, eu volto com vocês. Valeu, Kessia. Obrigado aí. Agradeço também ao prefeito, por favor. Olha, gente, vamos voltar a falar com a repórter Suzy Faria, que ela vai falar para a gente dos assassinatos que aconteceram no fim de semana. Ô, Suzy, em Itaguaçu teve um caso chocante, né? O homem teve, além de ser morto, ele teve a cabeça pisoteada, foi isso? George, que cena aquela ali, hein, meu amigo? Que situação. Pois é, 2 homens brigaram, um deles acabou no chão desacordado e o outro, o agressor, não parou de agredi-lo. Foram muitos socos, até que em um dado momento, olha só que absurdo, ele tampa a cabeça da vítima com a própria camisa e começa a pisotear o rosto da vítima, sem dó nem piedade. E sabe o que é pior disso tudo, George? Estava sendo observado por uma multidão e ninguém se dispôs a fazer nada. Ou melhor, desculpa, fizeram sim. Gravaram toda a cena de barbárie que aconteceu ali naquele caso. E olha, a situação é tão curiosa e ao mesmo tempo tão cruel nesse caso, que o agressor em momento nenhum saiu dali. Ele aguardou, digamos assim, a polícia. Quando a polícia chegou, não esboçou reação de brigar com os policiais. Só que ele ficou um pouco teimoso, né? Não quis obedecer de ficar na parede. Acabou que os policiais tiveram que efetuar um único disparo aí de atenção para que ele pudesse obedecer. E ele imediatamente foi preso, levado para a delegacia de Colatina. Detalhe, ele entrou na viatura com as pernas todas sujas de sangue diante de tanta violência. Nós ainda não conseguimos descobrir qual foi o motivo dessa violência tamanha em cima daquele homem e por que as pessoas que estavam ali no local não esboçaram qualquer reação em tentar impedir que essa barbárie continuasse, que essa crueldade continuasse, viu, George? Foi uma cena, assim, lamentável, mas lamentável mesmo, que aconteceu em Itaguaçu nesse final de semana, meu amigo. O que é que você acha de situações assim? Pois é, situação dramática, uma situação que precisa realmente uma investigação e punição. Agora, Suzy, você sabe se eles tinham alguma relação? Porque a gente em Itaguaçu, né, as pessoas, todo mundo ali provavelmente se conhece naquela rua. Você tem informação da proximidade dos dois, da vítima e do assassino? Jorge, nós ainda estamos apurando, mas a gente não conseguiu ainda saber exatamente isso. Qual teria sido o motivo desse crime, dessa barbárie tão grande, já que esse homem não parava de bater na vítima de jeito nenhum e acabou usando o próprio pé para acabar com o rosto da vítima. A gente está apurando, mas ainda não tivemos resposta da polícia sobre qual teria sido esse motivo. O agressor, evidentemente, foi preso, está lá na delegacia de Colatina, para onde ele foi levado. George? Eu, infelizmente, acabei vendo esse vídeo e a fúria dele era tanto que ele praticamente, na verdade, com o pé, ele arrancou a cabeça daquele homem que estava morto. Foi uma barbárie, realmente. Ô, Suzy, você tem outras informações de alguma situação que aconteceu em Flechal, minha amiga? Tenho sim, Bruna. Foi hoje pela manhã. Uma pessoa foi assassinada lá no bairro Flechal 1, em Cariacica. O nome da vítima é Jonathan Santos Coutinho, de 33 anos de idade. Ele já tinha passagens pela polícia, uma Maria da Penha, furto, roubo, enfim. De acordo com as investigações que estão iniciando aí, ele estava sentado bem próximo da casa dele na calçada, quando o motoqueiro passou e atirou diversas vezes contra ele, muitas vezes. Ele morreu na hora. Tentaram até socorrer, colocaram na ambulância, mas não teve jeito não. Ele acabou morrendo, exatamente dentro da ambulância. Eu só quero avisar que eu acabei perdendo o contato com vocês, o meu telefone desligou aqui, eu não estou ouvindo mais o estúdio, se puderem me ligar de novo.
Mas enquanto isso, eu vou passando a seguinte informação. Além desse caso de Flechal, desse Jonathan Santos Coutinho, de 33 anos de idade, conhecido como John, que foi assassinado na frente da casa dele hoje pela manhã, nós tivemos também um outro caso que aconteceu ontem à noite em Santa Mônica, Guarapari, onde uma mulher chamada Ana Paula Barbosa foi assassinada com diversos disparos. A informação que nós temos é que essa mulher estava na rua quando a casa dela foi invadida por 6 homens armados. Ela e o marido foram feitos reféns dentro de casa, foram amarrados e torturados. Ana Paula conseguiu fugir, mas assim que conseguiu se desamarrar e sair, acabou sendo atingida por diversos disparos. O marido dela levou um tiro, um corte na cabeça, mas sobreviveu. Um fato curioso que tem relação aí com esse caso é que poucas horas antes, por volta das 8 horas da noite, a Polícia Militar recebeu a informação de que havia um carro no bairro de Santa Mônica distribuindo drogas ali na região. Eles conseguiram fazer assim, um patrulhamento na área e flagrar o carro, deixando uma pessoa ali perto. Ele avisou que ali perto daquela região tinha um laboratório de drogas, onde a Polícia Militar foi lá e prendeu diversos materiais, como por exemplo, mais de 1 quilo de cocaína, pinos, maconha, e teria sido exatamente na casa desse casal. Seria então uma retaliação por conta dessas drogas, é o que a polícia acha. O curioso é que apesar da mulher ter sido morta por isso, o marido ficou vivo. Mas enfim, George e Bruna, a situação é exatamente essa. Agora, uma última informação que eu tenho para passar para vocês. Hoje pela manhã, um homem sofreu uma tentativa de latrocínio quando estava passando pelo bairro São Geraldo, na Serra, por volta de 8h30 da manhã. Ele contou para os policiais que estava passando ali na região, tentaram assaltá-lo, ele fugiu, ele arrancou com o carro dele e acabou sendo atingido por 2 disparos. Lembrando que foi nessa mesma região de Rosário de Fátima, bairro São Geraldo, que na semana passada um motorista de Uber teve o seu veículo roubado, que foi usado inclusive para cometer um assassinato. É com vocês aí no estúdio, George e Bruna. Quanta violência, hein, gente? Só no final de semana e hoje também. Obrigada aí pelas informações, Suzy. Vão continuar nas notícias policiais, né, Jorge? Pois é, gente. A Guarda Municipal de Vila Velha recebeu uma denúncia de tráfico e conseguiu apreender, além de drogas, uma metralhadora de fabricação caseira e até um pé de maconha. Pois é, os agentes que atenderam essa ocorrência disseram que foram ameaçados por um dos detidos. O rapaz teria dito que ia pegá-los lá fora. A apreensão aconteceu na região conhecida como Pombal, em Vila Velha. Foi após uma denúncia que a Guarda Municipal chegou no local. O saldo da ação lotou a mesa do DPJ. Até um pé de maconha foi encontrado. Os agentes também apreenderam uma metralhadora de fabricação caseira, munição e carregadores para outras armas, tabletes de crack, pinos de cocaína e também maconha, material para embalo da droga, uma roupa camuflada e rádios comunicadores, além de R$ 1.200. Os guardas municipais receberam uma denúncia de que na casa estava acontecendo tráfico de drogas. Quando chegaram lá, encontraram todo o material apreendido e um rapaz que confessou ser dono do que foi achado ali. Quando saíram da casa, encontraram um outro jovem ali na rua que confessou ser gerente do tráfico de drogas na região. Na casa dele, além da esposa, encontraram mais drogas. Gabriel dos Santos Samora, de 19 anos, Sândalos Marcos dos Santos Júnior, também de 19 anos, e Tatiane Júlia Mendonça, de 29 anos, foram presos e levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo o boletim de ocorrência, ainda na delegacia, Gabriel chegou a ameaçar os guardas municipais que estavam envolvidos na ocorrência e disse a Sândalos que quando estivesse lá fora, cara a cara, iria pegar os guardas. Bem, os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma. Eles foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana. E agora a gente fala de um acidente na rodovia do Contorno. Um homem que aparece sendo conduzido pelo policial seria o causador da batida. O teste do bafômetro que a PRF fez nele deu positivo.
A colisão foi feia, aconteceu hoje de manhã, no retorno da rodovia do Contorno, próximo do bairro Planeta. O Celta foi atingido em cheio por este caminhão, mas não julguem ainda. O causador do acidente foi o motorista do Celta, esse que está algemado aí. Ele estava com mais 3 pessoas no carro, que saíram bem feridas. Os 3 foram socorridos pela ambulância do SAMU e da ECO 101 para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Dentro do carro pode estar o motivo da colisão: litros de bebida. Ao lado do motorista, lá na pista, também foram encontradas garrafas de bebidas. Ele não quer se identificar, mas mal consegue falar. Já fez, tá ligado? E eu não devo nada para vocês, não. Eu devo é para o juiz lá e meus advogados. Ele fez o bafômetro e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, deu 1,10 miligramas de álcool por litro de ar expelido. De acordo com testemunhas, os 4 homens que estavam no carro, placas de Minas Gerais, estavam naquela pista lateral lá que dá acesso ao cemitério. Quando viram que não tinha saída para a BR, entraram direto aqui na pista, atravessando para o outro lado onde está passando aquele caminhão. Foi nessa hora que um outro caminhão que vinha no sentido contrário acabou pegando o veículo em cheio. Surpresa é que todos os 4 que estavam dentro do veículo estavam alcoolizados. O motorista do caminhão contou que o motorista do Celta entrou pela contramão e alguns carros conseguiram desviar. Ele, infelizmente, não. Eu vim no sentido Serra Viana, o carro atravessou contramão e veio a colidir na lateral de um caminhão. Não vi praticamente o acidente, só senti o impacto mesmo. A suspeita é que nem o cinto de segurança eles estariam usando. É que, de acordo com o motorista, 2 dos ocupantes do carro foram lançados para fora na hora da batida. A princípio eu achei que tinham morrido, né? Que 2 foram jogados de dentro do carro, né? Então, a princípio eu achei que eles tinham morrido, mas depois eu vi que eles estavam conscientes, né? Inclusive um nem foi ao hospital ainda. Engraçado que ele mal conseguia falar, mas teve força para tentar se defender ali, né? Disse que não devia nada para a gente, que ia se explicar para o juiz. E vai ter que se explicar mesmo, um absurdo. Gente, um mês de dor e falta de respostas. A família de uma jovem que foi assassinada em Vila Velha luta por justiça. Ela foi morta na frente de casa. Quem vai trazer os detalhes dessa história para a gente é a repórter Manuela Machado. Boa tarde para você, Manuela. Boa tarde, Bruna, Georgia, a todos que acompanham o TN1. Realmente, a família busca justiça. Nós conversamos com a Aline, que tem 40 anos, que é a mãe da adolescente Bianca, que tinha apenas 17 anos. Uma adolescente linda, cheia de vida, cheia de planos, queria ser médica, pediatra, ou então dar aulas para crianças, principalmente crianças especiais. Segundo a família, a jovem era inocente. Quem era a isca dos criminosos era o namorado dela, um rapaz de 18 anos, que estava namorando com a Bianca há apenas 5 meses. A mãe nem aprovava muito o relacionamento, tinha preocupação justamente com a filha. E ela nos recebeu em casa, mostrou o quarto da Bianca, que está praticamente do jeitinho que ela deixou. Vamos acompanhar na reportagem. A Aline mostra o quarto da filha, praticamente tudo do jeitinho que Bianca gostava. As bonecas da Barbie, as roupas... Uma adolescente bonita e vaidosa. A mãe mostra os looks usados em festas da família. Na parede, o registro do último aniversário de Bianca, comemorado no dia 15 de fevereiro. Há pouco mais de 2 meses, a adolescente foi morta a tiros, perto de casa, no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha. O crime aconteceu no dia 16 de junho. Segundo a mãe da adolescente, ela estava em casa com o namorado, isso por volta de meia-noite, quando ele quis sair para comprar cigarros. A jovem nem queria sair, teria até pedido para amigas comprar o cigarro, mas ele também alegou que havia recebido uma mensagem dizendo que tinha dinheiro para receber. Foi quando chamou o motorista de aplicativo. Eles saíram por volta de meia-noite e, segundo testemunhas, aqui estava estacionado um caminhão e os 4 suspeitos estavam escondidos atrás. Foi quando saíram e começaram a disparar. O motorista de aplicativo chegou a bater o carro ali, no portão daquela casa.
O namorado Vitório da Silva Dias, de 18 anos, foi baleado com 5 tiros e conseguiu fugir. O motorista do aplicativo não ficou ferido. Já Bianca foi atingida com 8 tiros e morreu na hora. Cheguei a ver ela morta dentro do carro, do banco carona de trás. Ela tentava levantar, mas não conseguia porque ela estava bem fraca. O alvo, pelo que a gente percebe, seria o namorado dela. Sim, o namorado dela, não ela. Sobreviveu. Vocês conversaram depois? Nós conversamos por uma chamada de vídeo, quando ele soube que ela havia falecido. E ele me ligou por chamada de vídeo, chorando muito, me pedindo perdão, que ele havia destruído uma família, e que era uma família bonita e unida. A mãe não apoiava o relacionamento da filha. Não era muito a favor. Muitas vezes eu já cheguei para ele, falei algumas coisas com ele, e ele me respondeu de uma forma que eu não gostei, porque eu falei que eu não criei minha filha para isso. Ela realmente não foi criada para isso mesmo. Mas quando começou a mentira da parte dela de querer ficar com ele, começou a mentir para mim, fazer as coisas escondido de mim. Ela conta que não consegue ficar em casa e por isso vai ficar fora por um tempo. Para mim é muito triste entrar dentro do quarto dela e ver tudo que foi construído para ela e ela não está ali dentro mais. Na bagagem, cartinhas da caçula. Ela tinha 12 anos quando escreveu. Mãe, a você, em cujo peito, eu encontro meu coração sorrindo. Hoje, Aline leva o nome da filha tatuado no peito e lamenta a perda precoce de uma menina cheia de planos. Que ela era uma menina feliz, alegre, extrovertida, sábia também. Eles acabaram com o sonho de uma menina de 17 anos que tinha um sonho de cuidar de criança, de fazer medicina ou mesmo dar aula para criança. Eles acabaram com o sonho de uma menina de 17 anos e acabaram com uma família. Eles simplesmente destruturou minha família inteira. Realmente uma perda lamentável e, segundo a Polícia Civil, por enquanto ninguém foi preso, mas as investigações continuam. Nenhum detalhe será passado para não atrapalhar as investigações. E caso alguém tenha alguma informação, pode denunciar através do 181. Eu volto com vocês aí no estúdio. Triste mesmo, né? Triste essa história. Muito. Manuela, obrigada aí pelas informações. Ô, gente, está em casa um motociclista que voou durante um acidente de trânsito em Cachoeiro de Itapemirim. Fernando dos Santos, de 32 anos, é quem vai aparecer nas imagens de vídeo monitoramento que a gente vai ver agorinha, ó. Ele está de moto e tenta desviar de um carro que fazia uma manobra proibida. Só que Fernando acaba atingido e voa sobre a calçada. Essa imagem é impressionante, né? O motociclista fica imóvel no chão. Após quase 10 dias internado, o motoboy deixou o hospital e agora está se recuperando em casa. O Fernando machucou o pulso, levou 15 pontos, sofreu fraturas expostas no pé e ainda perdeu um dedo. Após o acidente, ele decidiu que vai largar a profissão de motoboy que exercia há 10 anos. Sem poder trabalhar, a vida financeira acabou ficando prejudicada, né? E agora ele está precisando de ajuda, tá? Uma vaquinha online foi criada para o motoboy arcar com os custos dos medicamentos e também do tratamento médico. Então, quem puder ajudar aí em casa, é só acessar vaquinha.com.br e procurar por Ajude o Motoboy. Procure por Ajude o Motoboy. A gente deseja aí uma boa recuperação para ele, né? E é muito bom ver que ele está bem desse Sim. jeito depois daquela imagem impressionante, Verdade. né? Todo mundo querendo saber como é que ele estava, tá aí se recuperando. Vamos Nasceu ajudar. de novo. Ô, gente, agora uma história para emocionar. A gente vai conhecer o seu Hélio. Ele ficou internado 60 dias por causa da Covid, 2 meses, hein? Ele chegou no hospital sem documentos e o estado de saúde era tão grave que ele não conseguia dizer nem mesmo se tinha parentes, Bruna. Pois é, triste, né? E foi aí que entrou em ação a equipe multidisciplinar do hospital. Buscas foram feitas nas redes sociais até que encontraram uma filha do seu Hélio, sabe aonde? Lá no Maranhão. O sonho dele agora é se recuperar totalmente para poder abraçar de novo a filha. Na casa de amigos, o Hélio, de 57 anos, se recupera de um quadro grave da Covid-19. Saí meio debilitado ainda para mim organizar aonde eu morava. Eu tenho que estar com disposição, tenho que estar tomando meu medicamento, eu tenho que estar bem para mim seguir em frente, na fé de Deus. A ansiedade em ficar bom logo é para que possa reencontrar parte da família
que mora no Maranhão. O meu sonho é poder ir lá visitar. Antes de ser recebido por amigos em Jardim Guaranhuns, Vila Velha, seu Hélio morava em uma casa que construiu dentro de um terreno no mesmo bairro. Ele pegou a Covid e foi internado no Hospital Materno-Infantil, anexo do Jaime na Serra. Chegou no hospital sem documento, sem história. Então, as condições sociais dele a gente não tinha muito acesso, porque ele chegou aqui no hospital sem documentação, né? Inclusive, ele foi identificado como sem DOC no sistema. Então, a gente não tinha acesso a essa questão social. A gente sabia que era uma pessoa que veio, né, diagnosticado com Covid, mas a gente não sabia as condições sociais. Seu Hélio ficou internado no hospital durante 60 dias. E aí, durante todo esse tempo, a equipe multidisciplinar do hospital foi atrás da história dele. E conversando com o próprio paciente, descobriu que seu Hélio nasceu em Manhumirim, Minas Gerais. Lá ele construiu toda a vida dele, conheceu a esposa, teve 8 filhos. E há 6 anos, depois do falecimento da sua esposa, ele veio morar aqui no Espírito Santo. Desde então, seu Hélio não tinha contato com os filhos que ficaram em Minas. Mas a equipe do hospital conseguiu falar com uma das filhas, a que mora no Maranhão. Ela, desde o início, foi a que mais se prontificou, mais se mostrou aberta a restabelecer esse laço com o pai. E foi a que, desde o primeiro momento, falou, não, eu quero contato com ele sim, eu quero entender o que aconteceu. E a partir desse contato com essa filha no Maranhão, que ele começou a conversar com ela diariamente através de videochamadas aqui no hospital. Com a saúde recuperada e os laços familiares reconstruídos, seu Hélio recebeu alta do hospital. A saída foi registrada pela equipe médica. Quem aparece na imagem recebendo o seu Hélio é a Michele, vizinha que sempre o ajudou. Mas a vontade dele mesmo era receber um abraço da filha. Para diminuir ainda mais essa saudade, promovemos um encontro com a Noêmia durante a nossa matéria. Bom te ver. Como é que você tá? Eu tô bem. Eu vou aí. Meu sonho é ir. E quem sabe eu fique aí por aí. Agora, seu Hélio Francisco Alves espera conseguir visitar a filha o quanto antes no Maranhão e conhecer os netos que ainda nem viu. Já está atrás da documentação para comprar a passagem. Há acontecimentos na vida que são inexplicáveis. Sabe aquela história da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa? Esse foi o encontro entre seu Hélio e a psicóloga Samara. Quando tudo parecia ser o fim, esse encontro fez possível um novo começo. Samara, eu falava com ela, você é um anjo, você é um anjo da guarda, graças a Deus. Até me emociono quando eu falo, porque foi construído realmente um laço aí, né, enfim, e ele depositou essa confiança em mim, então eu espero que realmente ele volte para o Maranhão. Isso foi conversado, várias vezes a gente beira-leito via pai com filho, e ele falava, nossa, né, que bonita essa relação. Eu falei, e hoje você pode contar também com essa história, né, porque você vai voltar para o Maranhão e vai poder reencontrar sua filha e vai poder dizer um dia também, nossa, que bonita a minha história, né? Linda mesmo, né? Que bom que ele se recuperou. Vamos aproveitar então esse assunto para a gente atualizar os casos de Covid aqui no Espírito Santo. 3 mortes pela doença foram registradas aqui no estado nas últimas 24 horas. Vão para o painel, são 11.892 óbitos até agora. 543.277 pessoas se infectaram e mais de 520 mil conseguiram se recuperar. A gente fala também da vacinação, a imunização aqui no estado, né? Nosso vacinômetro atualizado está aí até agora. Mais de 1.967.000 primeiras doses foram aplicadas e 859.390 pessoas foram imunizadas com a segunda dose. Tem notícia boa na área aí. Já fiquei muito feliz hoje começando a semana, né? Porque Vitória, gente, vai começar a vacinar pessoas entre 25 e 29 anos contra a Covid. Eu me encaixo nesse grupo, eu tenho 26 anos, tá? Maravilha. Estou muito feliz. A Secretaria de Saúde de Vitória vai disponibilizar 3.400 vagas. Atenção, hoje, às 16 horas, 4 horas da tarde, eu vou estar lá ligadinha tentando agendar. Cancela toda a sua agenda e já deixa aí para as 4 da tarde marcar a sua vacina contra a Covid, hein, Bruna? É isso aí. E atenção, você que mora em Vila Velha e tem 25 anos ou mais. A expectativa é que o município abra agendamento para essa faixa etária essa semana ainda.
ainda não tem dia nem horário definidos, mas você que está ansioso para a vacinação já vai se organizando, né? A quantidade de doses vai depender do repasse feito pela Secretaria Estadual. Vamos aproveitar e vamos atualizar então, porque a semana está começando e tem novos agendamentos abertos. A gente falou de Vitória. Hoje também a Prefeitura de Vitória vai abrir agendamento para quem tem 30 anos ou mais e ainda não conseguiu agendar a primeira dose, às 14 horas, daqui a pouco, 2 horas da tarde. Então entra aí no site agendamento.vitoria.es.gov.br. Prefeitura da Serra também vai abrir agendamento para vacina contra a Covid. Sempre abre, né? Segunda, quarta e sexta. Então hoje, segunda-feira, às 18 horas, Prefeitura da Serra vai abrir agendamento para vacinação contra a Covid. O site é o gti.serra.es.gov.br/saúde. Tem agendamento previsto para abrir também hoje em Cariacica, tá? Às 14 horas. Fique atento aí. E o site, gente, está aparecendo aí, tá certo, né? O vacina-e-confia.es.gov.br. Cariacica está usando o site, né, geral agora do governo. Então é o vacina-e-confia.es.gov.br. Tem uma informação importante também de Guarapari, que vai abrir agendamento hoje, tá? Segunda-feira, às 16h30. Esse agendamento em Guarapari é para pessoas acima de 28 anos que ainda não conseguiram receber a primeira dose da vacina contra a Covid. O site é o guarapari.es.gov.br. Tem muita gente que pergunta sobre a vacinação contra a gripe. Então tem uma informação importante também para você que é de Vila Velha, porque hoje tem vacinação contra a gripe e não precisa agendar horário, tá, gente? Além da vacinação, a Prefeitura de Vila Velha vai ofertar aí para toda a população testes rápidos para HIV, sífilis e também hepatite. Isso na unidade de saúde de Santa Rita. Começou 9 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. Então fique atento, você que é morador de Vila Velha, uma excelente oportunidade aí para a gente se cuidar. Olha, gente, se você gosta de frio, notícia boa, tá? Você que é da turma aí do calor vai sofrer mais um pouquinho. Tá frio demais, né? Esse fim de semana o frio bombou. Tem previsão da chegada de mais 3 frentes frias aqui no estado nesse mês de agosto, gente, com a expectativa de geada nas regiões serrana e sul. Sensação térmica pode ficar abaixo de 0. Acredite se quiser. Pois é, let it go total, né? Total. Verdadeiro, não é de isopor esse aí não, tá? Até amanhã ainda tem risco de geada na região serrana, nos trechos mais altos do sul capixaba. Ao longo dessa segunda-feira pode chover em alguns trechos do norte do estado, não vai chover em outras áreas do Espírito Santo. Grande Vitória, mínima de 20 e máxima de 26. Agora o sol tá pocando ali fora, né? Mas de noite vai esfriar de novo. Com certeza. Pausa rapidinha no TN. Já já a gente volta para falar sobre as eleições em Boa Esperança. Os moradores precisam voltar às urnas após o pleito de 2020 ser anulado pela Justiça Eleitoral. E teve protesto em Vitória e Vila Velha. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro reivindicam o voto impresso nas próximas eleições. Fique com a gente já volta. Estamos de volta, agora 12h44. Fernanda Milanese, do Solidariedade, é a nova prefeita de Boa Esperança, no noroeste do estado. A população precisou voltar às urnas após a Justiça Eleitoral barrar a candidatura de Romualdo Milanese, eleito no ano passado, e anular o pleito de 2020. A alegação é de que Romualdo não tinha filiação partidária válida e dentro do prazo determinado por lei. Ontem, 3 candidatos disputaram a prefeitura da cidade, que acabou ficando com Fernanda Milanese, do Solidariedade. Ela teve 50,14% dos votos. Fernanda é esposa de Romualdo, que teve o registro cassado pela Justiça Eleitoral. Ela será empossada ainda essa semana. O domingo foi de manifestação pelas ruas de Vila Velha e Vitória. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se concentraram na Praia da Costa e seguiram pela Terceira Ponte em direção à Praça do Papa. Eles pediam que as próximas eleições sejam feitas através de voto impresso e contagem pública. Os 2 sentidos da ponte foram bloqueados para a passagem dos manifestantes. Segundo a Polícia Militar, 5.500 pessoas participaram do ato. A organização fala na presença de até 8.000 pessoas. Não foram registradas ocorrências.
E tem Olimpíada, gente. O capixaba Alisson, jogador de vôlei de praia, ganhou mais uma partida hoje e avança para as quartas de final. Junto com o parceiro Álvaro Filho, o Mamute derrotou os mexicanos por 2-0. Agora o desafio é contra a dupla da Letônia, que eliminou outro capixaba, o Bruno Schmidt, na madrugada de hoje. Pois é, gente, o Bruno faz dupla com o Evandro. Ele deu adeus aos Jogos de Tóquio, mas a gente lembra que em 2016 ganhou a medalha de ouro quando fazia dupla com o Alisson. Outra capixaba que infelizmente também deixou a competição desse fim de semana foi a Alessandra Nascimento, do handebol, né? A seleção perdeu a partida contra a França nesta madrugada. Mas a gente segue torcendo aí para o Brasil que dê tudo certo nos Jogos, né? Com certeza. Hora de encerrar o TN1. Mas antes tem uma novidade, né? Que a gente vai falar, que nós estamos a partir de agora ao vivo na internet. Olha só, você entra lá no nosso site tribunaonline.com.br, tribunaonline.com.br e vai ter lá o nosso linkzinho que você pode dar um play e ver o jornal ao vivo pela internet a partir de hoje, Bruna. Que maravilha! Então, onde você estiver, pode ir lá entrar pelo celular. Olha ali, acompanhar a gente ao vivo. Que maravilha! Novidade aí, então, da TV Tribuna. É só acessar tribunaonline.com, Tribuna Online ao vivo. Valeu, gente. E assim a gente termina o TN1 de hoje, começando a semana. Esperamos a sua companhia até sexta-feira. Excelente semana pra gente. Beijo enorme. Até amanhã.